Fica à vontade, Igor. Muito obrigado, Dr. Romeu, pela oportunidade. Gostaria de agradecer aos alunos que estão presentes no momento, participando da Liga. Obrigado, Giovana, pelo convite, Bia, pela organização. Vou pedir desculpa inicial pelo atraso, pela falha técnica. A gente havia testado a internet anteriormente, mas parece que quando carregou o PowerPoint com todo mundo, falhou. Falha minha. Não conheço vocês todos ainda, mas conhecerei em breve. E para não tomar muito tempo de vocês, não vou fazer a apresentação de um por um. Vocês já se conhecem. Hoje o tema da aula é o manejo da via aérea no trauma, tá certo? Então, o objetivo da aula é aprender um pouco sobre a via aérea no trauma. Então, eventualmente, quando vocês forem para o hospital, para o pronto-socorro, no bloco cirúrgico, principalmente, quando forem assistir um manejo da via aérea de um paciente eletivo, vocês vão perceber muitas coisas que são diferentes, tá? E a diferença está justamente na emergência, eventualmente na urgência que o trauma exige. Por gentileza, doutor Romeu. O conteúdo da aula de hoje, ele é baseado, não é completamente dependente, mas ele é baseado no ATLS 10ª edição. Então, caso vocês tenham interesse de ler um pouco mais sobre o assunto, eu posso disponibilizar o arquivo em PDF para vocês. Olhem bem essa imagem, gente. Você, médico recém-formado, vai estar lá em Campos Gerais, Campo do Meio, Serrania, Monte Belo. Esse é o paciente que vai chegar para você. Ou, eventualmente, esse paciente vai chegar um pouquinho antes para você. Olhe bem, um trauma de face, um sangramento profuso, edema, um sangramento vermelho vivo, arterial, talvez, um colar cervical que restringe a manipulação cervical, o médico com aspirador rígido, guardem um aspirador rígido sempre com vocês, sem condições de colocar uma roupa melhor, um capote mais protegido, tentando aspirar, fazer uma laringoscopia. Vocês acham que nesse momento o doutor que estava atendendo estava tentando fazer o quê com essa laringoscopia, senhoras e senhores? Por gentileza, vocês podem ligar o microfone e falar comigo. Nicole, o que você acha que o doutor está tentando fazer com essa laringoscopia? Bom, percebe-se que, nesse momento, certo desespero não é para acontecer mais, porque vocês percebem no pescoço dele um acesso por via aérea. E eu vou mostrar para vocês quais são as opções técnicas que nós temos para o manejo da via aérea do trauma. E esse é um paciente típico com trauma de face, uma via aérea por intubação difícil. Bom, vamos começar, doutor Romeu, por gentileza. O objetivo que eu tenho com vocês aqui hoje, para essa aula, é expor e que vocês identifiquem os problemas principais no manejo da via aérea do trauma. Queria que vocês fixassem as coisas mais importantes que nós temos para essa aula, que é a prevenção da hipoxemia a todo custo. Então, todo o esforço que você puder fazer, você deve fazer no intuito de prevenir, evitar que aconteça a hipóxia, tá bom? Você quer, para tanto, garantir que a via aérea esteja pérvia. Via aérea pérvia significa uma via aérea desobstruída, tá bom? Para, então, conseguir proceder a uma ventilação adequada. Para o ar chegar e expandir a caixa torácica, encher os pulmões e acontecer a troca gasosa, é fundamental que a via aérea esteja pérvia, esteja desobstruída por qualquer fator que seja, a língua que caiu, sangue na cavidade oral, na laringe, na faringe, corpo estranho, o que quer que seja. Ok? Pode passar. Então, guardem, grifem, destaquem, ampliem, sublinhem. Esse aqui são os principais objetivos dessa aula e os principais objetivos no atendimento do paciente com eventual ou potencial comprometimento da via aérea. A prevenção da hipóxia, a via aérea pérvia sempre e a garantia de uma ventilação adequada. Essas são as nossas prioridades. Bom, pode passar? Eu queria que vocês entendessem que a prevenção da hipóxia, a prevenção da hipóxia é relevante para a gente porque no ATLS
já está muito bem descrito, muito bem determinado que o que mata primeiro é a carência de sangue oxigenado. Então, a gente vai avaliar em primeiro lugar, no A do ABCDE do trauma, a gente vai avaliar em primeiro lugar o que mata primeiro. Ou seja, a hipóxia é o que mata primeiro, a gente avalia primeiro. Quando o paciente chega para a gente tem que garantir que ele receba oxigênio, suporte ventilatório e tenha, por alguma forma, que você vai garantir ou que o paciente já tenha uma via aérea pérvia. Aí eu pergunto a vocês, oxigênio suplementar, O2 pela máscara, no paciente politraumatizado, no paciente traumatizado gravemente, eventualmente, quando eu vou oferecer? O ATLS diz o seguinte, todos os pacientes vítimas de politrauma, os pacientes com trauma maior, merecem um aporte ou um suporte com oxigênio suplementar, então oxigênio pela máscara de Venturi, pelo menos, ok? Alguns vão precisar de intubação orotraqueal ou outro tipo de via aérea, a depender de cada caso, certo? Então, o que nós temos de relevante ainda é você não reconhecer a necessidade de manejar e acessar a via aérea. O seu paciente eventualmente tem uma via aérea obstruída e você não empreendeu esforços no sentido de desobstruir. Eu vou mostrar para vocês lá na frente, nessa aula mesmo, quais são as manobras disponíveis para manter a via aérea pérvia. Bom? Ainda, você percebeu que o paciente não consegue manter a sua via aérea pérvia desobstruída, mas você não consegue restabelecer a permeabilidade da via aérea. Isso também é bastante grave. Por exemplo, eu sei que meu paciente está Glasgow 7, Glasgow 8, e eu tenho que proceder a uma intubação orotraqueal, nos casos em que a intubação está indicada, e eu não consigo fazê-lo. Eu não consigo fazer intubação na traqueia, eu só acesso o esôfago. Eu não sei fazer uma via aérea cirúrgica, eu não tenho um outro dispositivo de suporte, de ponte, então eu não consigo, a despeito da necessidade de uma via aérea definitiva, de uma via aérea garantida, eu não consigo proceder a uma via aérea definitiva. Então, como o nosso padrão, para quase todos os casos, o nosso padrão para via aérea pérvia é a intubação orotraqueal, ou seja, você quase todas as vezes vai começar tentando intubação orotraqueal, você precisa saber alguma coisa além da intubação orotraqueal, ok? Porque a gente quase sempre faz intubação orotraqueal. No dia que for difícil, você vai fazer o que agora? Sabe fazer uma crico? Sabe fazer uma traque nas condições em que tem indicação? Sabe fazer uma cricopropulsão? Sabe usar o bugie? Uma máscara laríngea, tubo laríngeo, combi-tube, air track. Então, você precisa dominar e conhecer aqueles materiais que estão disponíveis no seu plantão. Ah, professor, mas eu fui dar um plantão lá em Campo do Meio, lá só tinha como entubar. Se não conseguisse entubar, não tem bugie, não tem fio guia, não tem máscara laríngea, não tem outro dispositivo extraglótico. Eu não sei fazer crico, o paciente morreu. Aí o juiz vai perguntar assim para você, meu filho, você foi obrigado a pegar esse plantão? Não, não fui obrigado. Então, você tinha que conhecer o que você tem à disposição, certo? É obrigação sua, quando pega um plantão de ambulância, dominar as técnicas que tem lá disponíveis. Às vezes, o que vai ter lá é o tubo laríngeo, e não é somente a máscara laríngea que você vai aprender na simulação na faculdade, tá bom? Então, tenha em mente e tenha em prática condições de aplicar uma alternativa à intubação orotraqueal. O nosso paciente exemplo do começo da aula, quando a gente olhou o paciente com sangramento profuso pela cavidade oral, como você vai conseguir proceder à intubação com sucesso? O paciente só está aspirando sangue e você intubando às cegas. É certeza que vai falhar. Então você precisa saber fazer alguma coisa a mais. Tá bom? Ainda, você conseguiu intubar corretamente. Você posicionou o tubo dentro da traqueia. Agora, você não sabe fixar corretamente. Na passagem do paciente de uma maca ou da prancha para a maca, da maca do SAMU para a sua maca, houve deslocamento do dispositivo, seja qual for o dispositivo. Cânula de traqueostomia, cânula de cricotireoidostomia, o tubo orotraqueal, o tubo nasotraqueal,
as vias aéreas, os dispositivos extraglóticos, os mais diversos, tá bom? Então, atenção com esses fatores, com a necessidade, com a dificuldade de executar o que você percebeu que tem que fazer, com as alternativas para quando você não conseguir entubar, principalmente, e quando, depois de ter conseguido o acesso à via aérea definitiva, você perde esse acesso por deslocamento do dispositivo. Tá bom? Por gentileza. Pode passar. Então, guarda isso aqui. O paciente que uma vez esteve entubado, ele pode ter o dispositivo deslocado. Isso aqui pode comprometer o seu paciente de forma muito grave, tá certo? Então, quando você percebeu que tem uma coisa estranha, você volta a avaliação na via aérea desde o começo, tá certo? Não é porque já entubei, está garantido. Não está garantido. Então, teve algum problema, volta no A da avaliação do ABCDE. Bom? E ainda, o seu paciente tem uma via aérea pérvia, você garantiu, mas às vezes, apesar de ter uma via aérea pérvia, ele não tem drive, ele precisa de um manejo, de um suporte ventilatório. Então, ele vai precisar ser acoplado mais cedo ou mais tarde a um ventilador. E ainda, o seu paciente está em risco de aspiração de um conteúdo do trato gastrointestinal, ele está vomitando demais. O paciente está vomitando e está aspirando. Muitas vezes, esses pacientes serão entubados corretamente, porém, a intubação acontece de maneira retardada, ela é postergada, então você demora a reconhecer a necessidade de proceder à intubação. O que acontece? O paciente aspira e ele morre depois de pneumonia no CTI e você intubou corretamente, mas perde o paciente do mesmo jeito. Ok? Pode passar? Então, quando você for acessar uma via aérea, nós estamos falando de trauma, então você tem que identificar os principais problemas. Vamos lá. Trauma de face, trauma maxilofacial. Veja bem, o paciente tem um trauma do arcabouço ósseo que sustenta a maxila e a mandíbula, então o queixo afunda, o paciente perde elementos dentários, eles podem ser eventualmente aspirados e obstruir brônquios. O sangramento é profuso porque a face é muito bem vascularizada e você, muitas vezes, apesar de poder tentar a intubação, muitas vezes não vai conseguir acessar a via aérea por intubação orotraqueal. Então, senhoras e senhores, nesse caso, vocês precisam de um plano para a intubação falhar. A intubação nasotraqueal é possível? Sim. Mesmo no trauma é possível? É possível, mas para o paciente ser intubado por via nasotraqueal, ele precisa estar acordado, Glasgow 15, cooperativo, sem trauma de face. Então, se você acessar por via nasotraqueal um paciente que tem um trauma de face, você pode introduzir o tubo para a cabeça. Então, a lâmina crivosa pode ser perfurada nesse caso. Então, é uma contraindicação absoluta. Para os casos que não tem trauma de face, se o paciente tiver Glasgow 15 acordado, eventualmente é uma opção para os casos de via aérea difícil. Tá bom? Ainda, os traumas cervicais, vocês devem conhecer, depois vocês vão estudar a zona 1, zona 2, zona 3 do pescoço. Veja bem, a depender do local do trauma, uma estrutura ou outra pode ser lesada. Então, você pode ter um hematoma venoso, um hematoma de fonte arterial, pulsátil. Os hematomas podem, eventualmente, desviar a via aérea para um lado ou para o outro, dificultando a intubação e dificultando também, de certa forma, a execução de cricotireoidostomia e traqueostomia, tá bom? Então, o trauma cervical, ele pode cursar com edema, isso, de certa forma, também vai dificultar a intubação e qualquer outra forma de acesso à via aérea definitiva, tá certo? Então, quando você percebeu que esse paciente está evoluindo com hematoma, ele está começando com ciência respiratória, você deve fazer de maneira mais precoce possível a garantia da via aérea. E agora, senhoras e senhores, às vezes cai na prova de residência de vocês. Eu sei que essa aula aqui não é o objetivo de preparar para a residência, mas a gente dá umas pinceladas. O paciente que tem trauma de laringe, então o paciente chega, eventualmente, com a fratura de laringe palpável, enfisema subcutâneo, você palpa, tem umas bolinhas no pescoço, tá certo? E tem alteração da fonação. Esse paciente com trauma de laringe, às vezes você pode até intubá-lo, mas se você não conseguir intubação,
O acesso por cricotireoidostomia, ele é comprometido. Então, você precisa fazer um acesso abaixo da lesão. E abaixo da lesão vai ser na traqueia. Então, eu trago para vocês aqui uma indicação formal de traqueostomia de emergência no paciente politraumatizado. Nós temos duas indicações, ok? O trauma com fratura de laringe e as crianças menores de 12 anos, que é relativamente indicado traqueostomia ao invés de cricotireoidostomia. Ok? Pode passar. Como você vai avaliar a via aérea do seu paciente? Veja bem, existem sinais que são eventualmente mais sutis e outros que são mais claros, ok? Mas a avaliação é feita da seguinte forma: chega para o paciente e observa o estado geral dele. Converse com o paciente, pergunte qual que é o seu nome, o que aconteceu com você. Quem consegue falar, quem fala claramente com um som bom, em alto e bom tom, não tem comprometimento grave da via aérea. Ele pode ter comprometimento. Ele pode, no futuro, carecer de uma via aérea definitiva, mas não é nesse momento, tá bom? Então, quem consegue falar bem, não tem comprometimento grave da via aérea. Você deve falar com o paciente, observar, ouvir a via aérea, para ver se não escuta som de gorgolejo, como se estivesse líquido na via aérea, ok? A palpação por enfisema, por hematomas pulsáteis, eventualmente fratura de laringe, tá bom? E o comportamento do paciente. Às vezes aquele paciente que está chato, está amolando o seu plantão, ele está com hipóxia, aí está agressivo, ou o paciente está letárgico, está com hipercapnia. Então, vocês têm que observar o comportamento do paciente num contexto geral. Não pode considerar que o paciente é simplesmente chato, porque o paciente chato, às vezes, também tem comprometimento da via aérea. Ok? Pode passar? Então, esses são os problemas principais da via aérea e tem os mesmos problemas da ventilação. O paciente que não ventila bem porque tem obstrução da via aérea, ele tem alteração na mecânica ventilatória, então pode ser lesão nervosa, pode ser lesão do arcabouço torácico, então o paciente tem uma desconexão dos arcos costais, então nós estamos falando de um tórax instável, mais de 2 a 3 arcos costais, com mais de 2 fraturas. Então, quando você vai fazer uma inspiração profunda, vai encher a caixa torácica, tem um afastamento das costelas pelos intercostais, então um abaixamento do diafragma, ó, eu encho o peito, o que acontece? Eu reduzo a pressão torácica e o retalho costal que está móvel vai ser sugado para baixo. Então, eu tenho uma simetria do tórax durante a expansão da caixa torácica. Isso compromete a ventilação, de certa forma, tá bom? Ainda eu posso ter uma depressão do sistema nervoso central, o paciente que não consegue controlar bem, ele não tem drive respiratório. Então, indicações para o paciente ter acesso da via aérea definitiva e manejo ventilatório, ser colocado no ventilador. O paciente com Glasgow menor do que 9, o paciente com Glasgow igual ou 8 ou menos, tá bom? Então, 8 ou menos ou menor do que 9, que é a mesma coisa, o paciente deve ser entubado de alguma forma, ou por crico, ou por tráqueo, ou por intubação orotraqueal, tá certo? Naso não pode, porque não está Glasgow 15, e acoplado a um ventilador. Até aqui, dúvidas? Vamos seguindo, doutor Ronald. Então, avaliando a ventilação, quais são os sinais objetivos de que a ventilação não está boa? Olha para o tórax do paciente, olha se tem assimetria, se expande dos dois lados da mesma forma, se está simétrico, tá bom? Palpa o tórax, você perceber alguma coisa diferente, um enfisema subcutâneo, auscute o tórax para ver se você tem sons pulmonares em todos os campos e utilize o oxímetro de pulso para ver se o paciente está saturando bem. É desejável que o paciente que tem comprometimento da via aérea da ventilação seja suportado com um oxigênio suplementar, tá certo? E seja monitorado o oxímetro de pulso, com oxímetro de pulso, de maneira que você garanta uma saturação arterial maior, pelo menos, que 94%, tá certo? Presta atenção aqui, ó. Se o paciente estiver parado, o valor da oximetria não serve pra gente, tá bom?
Então, não adianta perguntar assim, quanto que está a saturação do paciente parado? Isso aqui não tem relevância nenhuma. Nós estamos falando do paciente que não está parado. Beleza? Pode passar. Ainda, eu percebi que meu paciente tem, de alguma forma, uma suspeita de uma lesão de via aérea. Como que eu vou tratar? Primeiro, eu preciso fazer o que quer que seja, tem que ser feito de forma muito rápida e precisa. A via aérea não te dá uma segunda chance e ela não te dá prazo. Então tem que ser rápido, tem que ser correto de primeira, tá bom? Vai colocar oxímetro de pulso e vai fazer a medição da capnografia, com o capnógrafo em forma de onda, de preferência. O colorimétrico, ele é pior, tá bom? Então, para tratar a via aérea, eu vou mostrar as medidas lá na frente. Nós temos medidas que são básicas, nós temos via aérea definitiva e nós temos algumas coisas que servem de ponte para a via aérea definitiva, que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que o paciente... Volta um pouquinho, por favor. Lembrando que esse paciente, eventualmente, pode ter também uma lesão cervical. Então, eu tenho mais um fator de dificuldade. Eu não posso mobilizar o pescoço para acessar a via aérea. Alguém tem que fazer a estabilização o tempo todo da coluna cervical, de maneira a proteger a coluna. Veja bem, ficou mais difícil garantir a via aérea pérvia. Pode passar. Então, quando eu vou acessar uma via aérea, estou falando o seguinte, se o paciente chegou em apneia, ele vai ser entubado agora. Não é do paciente em apneia que eu estou falando agora. O paciente chegou, ele está Glasgow 10. Ele está rebaixando, estava 12, agora está 10, ele está rebaixando. Ele vai precisar ir para o tubo, certo? Aí, eu tenho que identificar, no meu exame muito rapidamente realizado, quais são os fatores que normalmente estão relacionados com uma via aérea difícil. Esses fatores dificultam a intubação orotraqueal, certo? Então, a gente vai utilizar o método mnemônico do Lehmann. Pode passar, por favor, Romulo? Então, primeira coisa, você olha para o paciente. Look. Então, observa, o paciente tem a boca pequena, o queixo para trás, a língua grande, ele tem alguma doença que ele não consegue abrir a boca de maneira adequada, ele tem o pescoço curto e largo, ele é velho, ele é baixinho, ele é gordinho. A intubação, muito provavelmente, será bastante dificultada, tá bom? Observa, o paciente tem trauma de face, o paciente tem dentadura, não tem dente, tem barba que vai ser difícil ventilar, tudo isso tem que te chamar atenção antes de fazer a sedação do paciente, ok? Aí depois você vai avaliar a regra do 3-3-2. Veja bem, 3 dedos, pelo menos, entre os incisivos centrais. Ó, o meu tem 4. Então, se você tem pelo menos 3 dedos entre os incisivos, isso quer dizer que você tem uma abertura da boca adequada, é um pouco mais fácil de intubar. Quer dizer que vai ser fácil? Não. Mas eu posso te dizer o seguinte, se todos os fatores forem identificados como de dificuldade, a intubação vai ser difícil. Se todos os fatores forem, nenhum fator for identificado de dificuldade, não quer dizer que vai ser fácil. Então, a regra do 3-3-2 funciona assim, 3 dedos entre os incisivos, ok? Depois eu tenho que ter 3 dedos entre o ocioide e o queixo, ok? Depois, 2 dedos entre o assoalho da boca e a tireoide. Aí, senhoras e senhores, esses fatores que eu estou falando com vocês, eles estão relacionados ao alinhamento entre a cavidade oral, a faringe e a laringe e a traqueia. Então, na laringoscopia, você precisa que tudo fique em uma reta só. Para você ver, tem que ter uma reta só, porque não faz curva a luz, nesse caso, essa distância. Tá bom? Aí, na sequência, você vai fazer o malampate. Malampate é com horoscopia, a gente vai ter uma imagem à frente. Depois, a obstrução, observe se tem alguma condição, se dente foi aspirado, tem muitos fragmentos de tecido, sangue dentro da orofaringe, tá bom? E se o paciente tem ou não trauma cervical. Se o paciente tem trauma cervical, a mobilidade vai ser restrita. Se o paciente não teve trauma cervical, se de alguma forma você conseguiu excluir essa possibilidade, e existe a possibilidade de fazer movimentação cervical, já é um fator que facilita um pouco. Pode passar próximo, malampate.
Então, observem bem, senhoras e senhores, uma Lampate 1, que é o melhor dos mundos para nós, você consegue ver a ponta da úvula. Uma Lampate 2, você vê a úvula, mas não vê a ponta. Uma Lampate 3, você vê a base da úvula. E numa Lampate 4, você não vê a úvula. É seguramente o mais difícil para proceder à intubação orotraqueal. Ok? Pode passar. Então, quando você definiu que o seu paciente precisa de uma via aérea, e eu vou dizer à frente o que é via aérea, você precisa separar os materiais. Vamos lá. Equipamento. No trauma, aspirador. O aspirador tem que ser do rígido. O aspirador flexível não aspira bem sangue e ele dobra, ele entope. Não é bom. Oxigênio, tubo orofaríngeo, cânula de Guedel e nasofaríngeo. Dispositivo com máscara, bolsa máscara válvula, que é o AMBU, mais conhecido, laringoscópio com lâminas de tamanhos diferentes, testa pilha nesse momento, o GEB, que é o Gamma Elastic Bougie, é o Bougie, que é um guia introdutor de tubo, dispositivos extraglóticos, caso estejam disponíveis, com bitube, máscara laríngea, tubo laríngeo, tá certo? Kits para cricotireoidostomia por agulha e cirúrgica, tubo endotraqueal, que é o tubo que você vai fazer realmente intubação, o oxímetro, capnógrafo e os medicamentos. Se você não tiver garantido que o paciente não tem uma lesão de coluna cervical, você precisa proteger a coluna cervical. Então, a intubação será feita por 2 pessoas. Pelo menos alguém vai estabilizar a coluna cervical, o outro vai proceder à intubação. É claro que vai precisar de mais pessoas para poder aspirar os medicamentos e trabalhar como auxiliar. Certo? Pode passar? Então, como é que funciona? Você, a primeira intubação sua, tem um outro colega no hospital? Já pode chamar. Chama outro colega para fazer os 2 juntos, que vai ser melhor. Primeiro, você consegue oxigenar o seu paciente? Ou o paciente consegue oxigenar, ele está ventilando antes da intubação? Não. Intuba de uma vez, está em apneia. O paciente está ventilando, ele está com a via aérea pérvia, mas ele vai precisar de intubação. Mas ele consegue ventilar? Oxigenar? Consegue. Então, você vai avaliar o método Lemon. Então, vou olhar a anatomia do paciente, a regra dos 3-3-2, o Malampate, observar a obstrução, olhar se o paciente tem restrição de mobilidade. Se a via aérea for difícil, aí você vai chamar a ajuda do anestesista, do emergencista, do médico que está no CTI, que eles têm muito mais expertise em proceder à intubação. Se for fácil, você vai fazer a intubação assistida por drogas, ou intubação em sequência rápida, como era chamada antes. Não conseguiu, vai usar o Bougie, máscara laríngea, tubo laríngeo, tá bom? Não conseguiu, aí via aérea cirúrgica, ok? Pode passar? Então, quais são aquelas medidas que a gente pode utilizar para manter a via aérea pérvia para todos os pacientes? Elevação do mento, tração da mandíbula, depois cânula de Guedel, tubo nasofaríngeo, dispositivos extraglóticos ou supraglóticos, tá bom? Vou passar com vocês por eles. Pode ir, doutor Romulo. Veja bem, essa é uma manobra, um colega vai fazer estabilização cervical e o outro vai proceder com a mão na testa, na fronte, o outro vai tracionar, elevar o mento, tá certo? Vai evitar, ok? Evitar a todo custo a hiperextensão. É só levantar o mento. De certa forma, consegue ajudar na manutenção da via aérea pérvia. Pode passar? O segundo passo é a tração da mandíbula, ainda com o colega produzindo, mantendo o pescoço em posição neutra, proteção da coluna cervical. Pode passar? Essas manobras, eu posso utilizar ainda a cânula de Guedel. Lembra que a gente introduz a cânula de Guedel com a concavidade voltada para cima. Depois de atingido toda a extremidade, atingiu o palato no fundo, você faz a rotação em 180 graus, para que contorne por trás da língua, puxando a língua para frente e mantendo a via aérea pérvia. Pode passar? Aí, essas medidas iniciais, tração do mento, tração da mandíbula, cânula de Guedel, não funcionaram, eu não sei intubar, não consegui intubar,
eu posso passar o quê? Ou eu estou na cidade de trânsito, não tenho tubo, mas eu tenho a máscara laríngea no carro. O doutor Gustavo Eugênio, lá de Varginha, anda com tubo laríngea no carro. Ele não tem tubo, não, mas tubo laríngea tem. Você pode passar a máscara laríngea, que vocês vão aprender na parte prática. Passa a máscara laríngea, que ainda não sendo uma via definitiva, vai te dar tempo para conseguir ajuda, conseguir recurso e, eventualmente, transferir esse paciente para um serviço que tenha condição de fazer um atendimento melhor. Tá bom? Pode passar. Ainda tem o tubo laríngeo, observe que ele tem 2 balonetes. Você introduz o tubo laríngeo, tá certo? Provavelmente você vai atingir com aquela extremidade, com a pontinha, vai atingir o esôfago. Então ele obstrui o esôfago, tá certo? E ventila pelo meio. Ele fecha em cima, fecha embaixo. Fecha o esôfago e fecha em cima. Ele ventila e vai entrar para a via aérea. Pode passar? O tubo esofágico multilúmero, como a mesma coisa, a ideia é a mesma. Você vai, provavelmente, na intubação às cegas, vai atingir o esôfago e você ventila o tubo, um dos dois, tem um azul e tem um transparente, você vai ventilar aquele que estiver ligado aos orifícios entre os 2 balonetes, tá bom? Obviamente que eu não tenho pretensão que vocês aprendam a manejar esses utensílios por uma aula teórica muito rápida. Isso vai ser necessário vocês terem contato prático, pegar nesses materiais no internato, no hospital, ou depois do 6º ano, tá bom? Pode passar? Aí, senhoras e senhores, eu quero utilizar todos esses artifícios, eu quero, de alguma forma, chegar no momento de garantir uma via aérea definitiva. Mas o que é uma via aérea definitiva? Via aérea definitiva, senhoras e senhores, é um tubo, pode ser o tubo orotraqueal, nasotraqueal, cânula de traqueostomia, cânula de cricotireoidostomia, tá certo? É um tubo qualquer, com um balonete na ponta, dentro da traqueia, com um balonete insuflado, acoplado a uma fonte de oxigênio enriquecida, tá certo? O tubo bem fixado e acoplado também a um capnógrafo em forma de onda, para garantir que você está expelindo dióxido de carbono, ok? Então, essa é a descrição, a definição de via aérea definitiva. As indicações, as mais diversas. Então, Glasgow menor do que 9, é clássica em prova de residência. O paciente tem risco de aspiração de conteúdo do trato gastrointestinal ou de sangue. O paciente que está fechando a via aérea porque é madura, ou por um hematoma que está desviando a via aérea. Apneia. Então, as indicações são diversas, certo? Pode passar. Então, aqui está um trecho do ATLS, dessa edição. Eu não vou ler com vocês em inglês, eu já falei para vocês em português o que significa. São a descrição da via aérea definitiva. Eu vou mandar para vocês depois o PDF dessa aula, para vocês terem à disposição. Pode passar? Então, quando eu vou tentar entubar, eu separei aquele material todo. Se eu tiver um tubo orotraqueal com laringoscópio, eu vou utilizar. Se eu tiver um videolaringoscópio, AirTrack, tanto melhor. Se não, eu pego um bugie. Vou fazer uma intubação de sequência rápida. Se não der certo, tudo isso aqui, eu vou fazer uma via aérea cirúrgica. Pode passar? Então, como é que funciona? Eu quero fazer uma intubação em sequência rápida. Ou intubação assistida por drogas, que é a mesma coisa. Tá bom? Pode passar? Primeira coisa, eu tenho que ter uma alternativa para caso dê errado. Eu tenho que chamar ajuda, eu tenho que saber pôr um dispositivo extraglótico, eu tenho que fazer uma via aérea cirúrgica, eu tenho que saber fazer alguma coisa, tem que ter um cirurgião do meu lado, se possível, de preferência. Aspirador do rígido, tá certo? Eu vou pré-oxigenar esse paciente, depois eu vou passar um passo a passo para vocês, mastigadinho, O2 a 100%, vou fazer uma pressão na cricoide, tá certo? A manobra de Selick, vou fazer os medicamentos, que vou mostrar para vocês quais são os medicamentos, vou tentar a intubação com laringoscopia, conseguindo, insuflo o cuff, depois de insuflado o cuff, aí eu libero a cricoide, tá certo? E ventilo o paciente. Basicamente, é assim que o ATLS ensina a intubação orotraqueal. Pode passar? Mas veja bem, o objetivo que eu quero é conseguir uma intubação em menos de 60 segundos sem ventilar o paciente. Lembrando que, se eu tiver que ventilar o paciente,
eu vou jogar ar também no estômago, eventualmente vai ter uma regurgitação desse conteúdo, e ele pode aspirar o conteúdo gastrointestinal. Então, o objetivo é conseguir proceder à intubação sem ventilar, tá certo? Claro que eu vou tentar a intubação depois de sedar o paciente perde a consciência, e relaxar com o bloqueador neuromuscular. Eu vou precisar de pelo menos 2 pessoas, idealmente 4 pessoas, tá certo? Então vai ser alguém no trauma para te ajudar aqui, alguém para aspirar os medicamentos, outro vai infundir os medicamentos. Se tiver alguém, um anestesista do seu lado, tanto melhor. Você coloca a máscara sem ventilar, máscara com O2 a 100% por 5 minutos, tá bom? Se o paciente receber 5 minutos de O2 a 100%, ele aguenta até 7 minutos sem ventilar. Obviamente que a gente quer fazer isso no primeiro minuto. Se possível, o paciente vai ficar um pouco inclinado. Cabeça aqui, os pés aqui. Para quê? Para diminuir a chance de aspiração. Eu vou colocar coxins, então, vou colocar algumas almofadas, rolinhos de almofadas, tá certo? Acolchoados na região hospital. Então, eu vou colocar debaixo do ombro e na região hospital, para o paciente ter um alinhamento perfeito dos eixos da boca, da faringe, da laringe e da traqueia, de maneira que eu consiga visualizar diretamente as pregas vocais durante a laringoscopia, tá bom? Se for possível a hiperextensão, fica muito mais fácil. Se não for possível a hiperextensão, a intubação em posição neutra, ela é mais dificultada. Pode passar? Aí, como é que eu vou fazer? Tem várias formas, e isso vai variar demais conforme o serviço que você for trabalhar. Então, cada hospital tem uma gama de medicamentos. Alguns com medicamentos mais baratos, outros com uma variedade maior que você pode escolher, todos que você estudou no livro. Basicamente, a gente começa com fentanil, então 4 ml de fentanil, aí, 5 a 150 microgramas. Você faz bem devagar e conta 3 minutos. Quando eu estiver passando de 2 minutos e 30, chegando em 3, aí você faz, a minha preferência, etomidato. Você vai fazer uma ampola, mas a dose é 0,3 mg por quilo. Faz etomidato e o bloqueador neuromuscular de ação rápida. Começa rápido e passa rápido, que é a succinilcolina, o quilicin succinilmetônio. 1 ml para cada 10 quilos, tá bom? O efeito passa rápido. Aí o paciente vai ter uma fasciculação, vai tremer. Parou, laringoscopia e tudo. Ok? Pode passar? Se você não conseguiu entubar e o anestesista tinha no bolso um vídeo laringo, um AirTrack, Dr. Romulo, quanto custa um AirTrack? Se eu não me engano, por volta de 10 mil. Então, se for no SUS, ninguém vai ter no bolso. Então, é bem caro, gente, é bem caro. O Dr. Renato está fazendo um na impressora para a gente, ainda não está excelente, mas vai ficar muito bom. Então, você tem a possibilidade de entubar vendo, ok? Que é muito melhor. Se você não tiver, existem outras coisas que podem ser feitas. Pode passar, por favor? Então, o que eu posso fazer? Eu faço a laringoscopia, não consegui ver prega vocal. O que eu faço? Eu pego o buge, que é o guia introdutor de tubo de Estman. Ele é uma vareta fina com a extremidade curvadinha assim, ó. Então, eu introduzo as cegas, mesmo fazendo a laringoscopia, jogando para baixo e para cima. Eu vou colocar o dedo aqui na traqueia. E tem os anéis traqueais, quando a pontinha curvada para cima passar raspando nos anéis, eu vou sentir uns cliques do buge passando. E quando eu continuar a introduzir, uma hora ele vai tender a seletivar para a direita. Então, quando seletivar para a direita, ó, tá na traqueia, não foi, teve clique, seletivou, eu continuei introduzindo, e ele parou de descer, chegou no bronco fino, tá na traqueia. Ok? Agora, introduzir, não teve clique, não seletivou e desceu 50 centímetros, tá no esôfago. Ok? Pode tirar essa de novo. Alguns modelos permitem, inclusive, a ventilação, que ele tem um orifício pequenininho lá embaixo, você consegue fazer a ventilação e intubar utilizando esse guia como realmente um guia, como fosse um acesso central para o Seldinger, né? Vamos dizer assim, você usa o tubo por fora do gap, do buge. Pode passar? Esse aqui é a fotografia aproximada da ponta.
Observem que ele tem mais ou menos inclinado em 45 graus e você sente essa pontinha virada para cima batendo nos anéis traqueais. Pode passar? Não consegui entubar de nenhuma forma. O paciente já está sedado, eu estou ventilando com ambu, porque já está virando uma catástrofe. O que você pode fazer? Você pode fazer uma cricotireoidostomia por punção, com agulha. Você pode fazer uma crico cirúrgica e pode fazer uma traqueostomia. Lembrando que a traqueostomia, ela vai ser reservada, eu vou dizer aqui, o Dr. Romy está na sala, em 3 casos, tá certo? As indicações clássicas são fratura de laringe e nas crianças. Agora, pode acontecer de nada funcionar. Quando nada funcionar, só sobrou traqueostomia. Mas essa não vai ser uma resposta da prova de vocês. Bom? Veja bem, pode passar? Se eu não sei operar, o que eu vou fazer? Eu não sei nada disso. Você vai identificar, olha aqui, ó, a tireoide, que é a cartilagem mais prominente, vai escorregar o dedo para baixo e vai achar uma outra protuberância, que é a cricoide. Entre a tireoide e a cricoide tem uma membrana que é um pouquinho afundadinha e ela é bem frágil, delicada, facilmente ser penetrada. Ali você introduz uma agulha, um gel calibroso, aspirando com um pouquinho de soro a 45 graus para baixo, ó, para baixo. Beleza? Quando você aspirar, ar está na via aérea. Aí que você faz? Conecta um tubo em Y, ventila 1 segundo e deixa sair por 4 segundos. Ventila 1 segundo, sai 4 segundos. Com oxigênio a 15 litros por minuto. Veja bem, com esse método, você consegue oferecer oxigênio muito bem, mas você não consegue remover, fazer depuração do dióxido de carbono. Isso quer dizer que tem um limite para a utilização da cricopropulsão, que gira em torno de 35, 40 minutos. Idealmente, menos. Tá certo? Crico por punção. Pode passar, doutor Romo? Aqui está o local em que você vai fazer a punção a 45 graus, direção, sentido cranial. Tá bom? Veja bem. Tubo em Y é o material que precisa. Um gelco, O2 a 15 litros por minuto, oferece O2 1 segundo, deixa sair o ar com o gás carbônico por 4 segundos. Tudo certo? Beleza. Lembrando que não temos, nesse caso, um tubo introduzido na traqueia. Eu tenho uma agulha. Então, a cricopropulsão não é uma via aérea definitiva. Da mesma forma que a máscara laríngea, o combitubo, o tubo laríngeo também não são vias aéreas definitivas. Ok? Fiz a via aérea cirúrgica por punção, eu fiz uma cricopropulsão. Ok? Tive sucesso, eu tenho tempo de replanejar tudo, chamar ajuda de novo. Não consegui, eu vou avançar para cricotireoidostomia cirúrgica. Pode passar. No mesmo local em que eu fiz a punção, eu vou fazer uma incisão. Habitualmente eu prefiro fazer uma incisão horizontal, transversal, tá certo? Eu faço a incisão com bisturi, com a lâmina 11, e introduzo uma pinça hemostática e abro. Ali eu acesso a laringe e introduzo um tubo comum, mais fino, uma cânula de traqueostomia, o que você tiver à disposição, introduz abaixo e ventila o seu paciente. Ok? Pode passar? Deslocou um pouquinho na configuração aí, mas é no meio, tá, gente? Desculpa. Quando você não conseguiu proceder a cricotireoidostomia por punção ou cirúrgica, porque seu paciente tinha uma fratura de laringe ou ele era uma criança, você não poderia abrir uma cricotireoidostomia com risco de desabar a laringe da criança, o que você tem que fazer? Uma traqueostomia. Embora não seja uma cirurgia difícil, quando é difícil, é muito difícil. E, eventualmente, a gente tem algumas variações com vasos algo mais calibrosos passando na frente ou de lado, que podem ser lesados e dificultar ainda mais o procedimento, ok? Então, a traqueostomia, habitualmente um procedimento eletivo, vai ser reservada para a garantia da via aérea, nos casos de urgência e emergência,
naqueles pacientes que têm menos de 12 anos, naqueles pacientes com fratura de laringe e quando falhou tudo. Bom, aí não temos o que fazer. Pode passar? Aí a gente faz, também deslocou um pouquinho, gente, a gente faz habitualmente, vamos ter que fazer abaixo do primeiro anel, tá certo? Abaixo do primeiro ou do segundo anel de preferência, não é ali não, deslocou um pouquinho. Senhoras e senhores, então, essa foi a aula resumida, sobre via aérea no trauma. Eu estou à disposição de vocês para perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar por aqui, pode mandar depois para a gente pelos meios que eu deixei indicado no final ali. E qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Deixa eu abrir aqui, Bia. Vamos lá. No caso do paciente pós-ictal, relaxado, precisando ser entubado por uma via aérea, veja bem, eu não vou discutir o caso específico, mas em qualquer caso, esse aí não é trauma, mas em qualquer caso, se você precisa de garantir uma via aérea, a preferência é intubação orotraqueal, ok? Essa é a nossa preferência. Beleza? Beleza. Quando que não vai ser intubação orotraqueal? Nas exceções. Um sangramento profuso na boca, vai ser difícil intubar, vou fazer uma crico. Tem fratura de laringe, vou fazer uma tráqueo. O paciente tem uma via aérea difícil demais, mas ele está acordado do Glasgow 15, nasotraqueal, sem fratura de face. Ok? Beleza, muito obrigada. As ordens, quem mais, gente? Acho que ninguém tem dúvida. Eu acho que ficou bem explicado, né, Igor? Excelente aula, doutor Igor. Muito boa mesmo. À disposição para as próximas. Depois pega esses meninos e dá uma aula de técnica aí, de habilidades lá na salinha lá. Quando voltar, né? Quando voltar. De habilidades, né? Mas chegou o manequim, viu, gente? Chegou o manequim de traqueostomia lá, a gente precisa levar lá para cima. Vai dar certo. Liga a câmera aí, gente, para ver quem que tá aqui.